Continuação da leitura do livro Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. No sais, um veredinha 3 léguas abaixo. Chefe, vaqueiro que achei, que me disse, remendando mensagem, que é um homem chamado Abraão, com uma moça bem arrumada, que vem vindo. Beiradeando o rio, e atrás deles trazem em 2 burros cargueiros, e condução de 2 camaradas. Ele falou. E foi a coisa mais de repente na minha vida, ô Tacília. Como tudo nesse mundo podia ser, e como a minha mente tinha logo puxado de arranco das palavras do Trigoso, todo o verdadeiro significado inteirei comigo. Seu é bom, vigia se ele não traz consigo uma donzela formosíssima, ou se traz em uma apenas desilusão. E o Trigoso disse, estava dizendo completo, ela era Otacília, eu tinha de escutar outra vez o Trigoso de verdade das coisas menos sabia. Imaginar eu imaginava, Otacília, a vinda dela, sertão adentro, por me encontrar e me rever, por minha causa. Mas achava a guerraria de todos os jagunços deste mundo raivando nos campos gerais. Terríveis desordens em volta dela, longe de saída de casa de seu pai, sem garantias nenhumas. Que proteção ia poder dar a ela esse seu abão? Com 2 pobres camaradas perrengues, tudo tão mal-aventurado como se estavam. Engoli amargos. Me rodeavam meus homens, o silêncio deles me entedia, como bem cientes. Reperguntei. Quem sabe, se assim paravam na beira do rio, se então não devia de ter retrocedido o caminho, se encaminhado também para o paredão. Ah, que não, chefe, vaqueiro me disse. De lá para lá iam indo, fugindo do perigo para o perigoso. E no paredão, mesmo dito, já não tem mais pessoas da sede. As famílias todas e os moradores comparam no pé, desgarrados. Assim o medo chegou lá. O medo é de mais de grande. Estremeci mor, eram as horas. Só de ouvirem falar no vago do paredão, o meu povo faz dos cavalos, já querendo regalopar. Entendi e mais entendi. Rodei mão na cara. Incerteza de chefe. Não tem poder de ser. Eu soubesse bem, mas era eu ali, em sobregoverno. Meus homens me esperando, e lá, Otacília carecendo do meu amparo. E a guerra que podia dar de recomeçar na boca do momento, ou antes que de mim. Que diversas honras diferentes homem tem, umas das outras contrárias, na estreitura, sem tempo meu, eu podia desdeixar meus homens, e tinha de ir. Não por bons e belos, mas minha Otacília vinha, em hora tão despertencida. De toda a vez pior, eu podia requerer amor. Me dê primavera. Vi tudo indeciso de mim, estarrecido, as pedras pretas no meio do capim. O campo esticado, só fiz que num forte do sentir, eu pudesse, era este ameaço de reza. Me dê o meu, só. E que é o que eu quero, e quero. Ao demo, ao Deus, Alá eu ia. Otacília, não era minha noiva, que eu tinha de prezar com minha vida mulher? Como vinda minha mulher? Meio do mundo? Vai, eu disse, lá ia. No vou e volto. E já mesmo, se diz, era um pulo, para revir e dar guerra. Tempo havia de ter. E outros fossem pro paredão tocassem. Já estava escurecendo. Só mais que, nesse propósito, muitos acharam de me acompanhar, alegando que a tal coisa, como chefe, eu carecia de não querer sozinho ir. Abanei a cabeça, e assim aceitei 2, a Laripe e o Quipes, companhia que me bastava. Eu não ia desarrumar negócio ao fracar o forte da minha gente, com mais homens arrecadados. E sendo ser, arremessei ordens, joguei meu cavalo. Porém, e esbarrei em saída, esbarrei para repontar Diadorim, que vinha vindo, alá que é. Eu disse, áspero Diadorim, quisesse me acompanhar, eu duvidava. De que motivos? Não me respondeu. Li nele a forma de uma ira, como apertou os olhos em direitura do campo. Tu não vai pro paredão? Tu teme? Eu ainda boli. Diadorim me empalhava, a certas. O ódio luzente nele era por conta da Otacília. Ele me ouviu e não disse, ladeado no meu cavalo. Mirou meio chão. Vergonha que envermelhou. Agora ele me servia dádiva da amizade
E eu repelia, mas fora da minha razão, eu precisei com urgência de ser ruim, mais duro ainda, ingrato de dureza. Invocava minha teima, balda de Diadorim ser assim. Tu volta, mano. Eu sou o chefe, pronunciei. E ele, falando de bem-querer que tinha da inocência enorme, respondeu assaz: Riobaldo, você sempre foi o meu chefe, sempre. Ainda vi como ele, e com a mão, que era tão suave em paz e tão firme em guerra. Amimava a ação do selim. Repostei um feio xingo, bramei isso, porque o asa do Diadorim me transformava. Dei de rédea. Com um raspo de galope, peguei junto com Alaripe e o Quipes, que mais adiantados me aguardavam. Nem espiei para trás, não vê que Diadorim obedecia, mas como devia de parar estacado lá, até que o meu vulto desaparecesse. Dei justiça. Mas como a obrigação do dia me arrolava, e em tudo não pensei, tocando para ir, fazer e acontecer, aos baques do coração. O senhor dirá, como naquela hora Diadorim e eu despartávamos um do outro, feito numa água só, um torrãozinho de sal e um torrãozinho de açúcar. Foi com desejos repartidos. Tropear, cavalgada, nós três, o Kipps, Laripe e eu. Meio a esmo, isso é que se tinha. Refiz o frio da ideia, mas nos primeiros ares nem consegui. Eu despropositava. Diadorim é doido, eu disse. Tudo que surrupiei instantemente, tanto por Diadorim, era nome só de segredo, nosso que nunca nenhum outro tinha ouvido. A Laripe só fez que susteve cara de não entender e disse somente, hein? Mas aí, eu desmanchei o encoberto dando o do passado. Me desimportava, consoante expliquei. Diadorim é o Reinaldo. A Laripe ficou de silêncio. Para melhor me entender, mas o Kipe se riu. Dindurim? Boa apelidação. Falava feito fosse o nome de um pássaro, me refranzi. O Reinaldo é valente como o mais valente. Sertanejo supro e danado jagunço. Falei mais alto. Danado, repeti. A Laripe, por respeito, confirmou. Ah, danado é. Porque era que não dava outro jeito dele comigo conversar, que não fosse com essas reverências. E a noite já tinha completado escuro, nem sem lua ainda aparecida. Eu não podia avistar a cara dele como formava opinião. As palavras que eu falei, ficando sendo sem dono. Otacília, minha noiva, Laripe. Se lembra dela? Antes dos outros silêncios, ele me respondeu: lembro, lá em um fazendão bom. Até me desgostava o modo zeloso do Laripe sempre guiar o caminho, cuidados, como que separava os galhos e remagens de árvores, para o meu cômodo de seguir. E a gente estava quase a passo em passo, donde de conversa desisti muito, aqui a qual a escuridão tapava toda a boca. Aonde para que eu ia? E carecia de ir conforme meu dever, mas minha Otacília não devia de ter escolhido justa nessa ocasião, tão destacada de propósitos, para vir aventurar entre homens de morte e essa delicadeza, sem proteção nenhuma, filha de família. A Laripe e o Quipes não descuidavam de tomar tento em tudo, nos lados, no redor. Figurável que era tempo de guerra, embrenhas da noite, e algum inimigo, menos se espera, podia surgir para o mal, aonde se ia rumo dado, reto em cima da Vera das Tussais, ou seguir seguido, rio Paracatu arriba. Tudo como que tudo me dava raiva. Tanto por causa desse vaqueiro, trazedor de relatos, nem eu soubesse certo se era o seu Abão, se era Otacília. A quase metade do céu tinha suas estrelas, descobertas entre os enoveados para a chuva. O setestrelo do poente e a braça devia de regular umas 9 horas. Nesse ponto deu de ouvir um rumor grande para dentro do cerrado. Removendo nas galerias, só fizemos que esbarramos, rifles em mãos. É a anta. O Kipes disse conhecedor alertamente. Alguma onça à espera da lua? Otacília a tudo estava exposta por culpa dos maus conselhos. O seu Abão entregou a ela a pedra da ametista. Eu falei, alto falei, e não queria que o Alaripe ressoasse. Entregou a ela a pedra, isso é, a pedra era o topázio. Só no bocal da ideia de contar é que o erro e troco. O confuso assim. Diadorim sofria mais de tudo, quem sabe, por conta da dádiva daquela pedra. Otacília não devia de ter vindo? Eu essas andanças. Agora, aonde era que encontrar viajou? Ou aquele berda mãe de vaqueiro, para a obrigar a definir notícia. Mas o vaqueiro, aquele não teria o certo pouso.
só atrás do seu gado urucuiano. Todo mundo se fugia do paredão de toda parte, suas trouxas nas costas, a quando se divisou um foguinho adiante do campo, seja que pensei gente arranchada no ar, em caminho, para lugar nenhum. Não era somente um fogo já jandravoz. O que não se achava, o que se pensava, eu era diferente de todos. Era sustudício, como me divulguei. Alaripe, o Quipes, mesmo calado deles, sem visagens, devia de ter diverso do meu, com menos pensamentos. Era. Sei que eles deviam de sentir, por outra forma, o aperto dos cheiros do cerradão. Ouvir desparelhos comigo, o comprido, ir de tantos mil grilos campais. Isso me dava algeriza, mas também com certo consolo misturado, como quando, viajando assim no escuro da noite, a ideia da gente cheia de atormentamentos, e de repente o cavalo bufa, batendo o vulto da cabeça branquenta e chamando atenção para o cheiro e suor dele, que vale por uma persistência, por carência de responsabilidade. Aquela noite estava podendo mais do que a minha decisão? Soubesse não sei, noite lembrada em mim, de sereno orvalho. Revi madrugar quando esbarramos na beira de uma vereda pagã pro repouso. A aurora e o sol assurgente e os passarinhos arrozeiros. Cá o céu tomou os 30. Aí retoquei muita lembrança madraça, como se estivesse no antigamente. Fez falta foi um café, mas comemos farofa, bebemos gole d'água. E o Quipes apanhou araticum maduro. Ele vivia cuidando de achar as frutas em árvores e moitas. E a Larípia juntou gravetos e acendeu um fogo, só por calor e de costume. Só que não se tinha o que quentar, nem assar. Medito como aos poucos, um passarinho maior ia cantando esperto e chamando outros e outros para uma lida deles que se semelha a trabalho. Me passavam inveja de como devia de ser o ninho que fizessem, tão reduzido em artinha, mas modo mandado, cabido, com os seus fins, afins e fatos. E o que pensei que aquela água de vereda sempre tinha permanecido ali, permeio a touças de sassafrás e buritis dos ventos, e eu, em nesse dia justo, tinha carecido de vir lá, para avistar com eles, porque que era, bobeia, eu estava cansado, com uma dor na ilharga. Por desenfastiar, conversei. E veja, Alaripe, que nome será que esta vereda havia de ter e que merecesse denominado? Alaripe, apachado, ali mesmo, se virou para mim, esbarrando de assoprar o fogo. Figuro que ela algum nome já tem, só que não se saiba, o modo que, pegando algum morador de por perto, se indaga. Ele melhor me respondeu, mas eu contradisse que não se precisava, forrei chão para um cochilo, e de qualquer jeito, a paragem ali tinha de ter demora, carecia de se dar um lombo aos cavalos, para o que o dia ia ser. Eles requeriam descanso, e pastar cavalo não desdenha de dormir? O senhor sabe, bicho que só come, come, come. O sono me conseguiu. Ferrei em mais de umas 2 horas. Dormi.